carga elétrica de cada um deles é N vezes Z, a única diferença vai ser o sinal. Do vidro vai ser mais 6 vezes a carga elementar e da lã vai ser menos 6 vezes a carga elementar. Mas continua sendo 6. Então, no final do processo de eletrização por atrito, os corpos ficam eletrizados com cargas de módulos iguais. Prof, como é que eu vou saber qual que fica positiva e qual que fica negativa? Não precisa tu saber, tá? Tem muita substância no universo para a gente saber qual é que vai ficar positiva, qual é que vai ficar negativa. Mas existe, e às vezes as questões trazem isso, tá? Uma série triboelétrica. Série é sequência, tá? Série triboelétrica. O que essa série triboelétrica mostra pra gente? Ela mostra um ordenamento de substâncias. Tipo, aparece ali assim, ó. Pele de gato. Ai, professor, que horror. Juro que vocês têm pele de gato. Aí vidro. Aí tem, como é que é? Âmbar, que é uma resina de árvore. Depois aqui tem, o que vai ter aqui? Sei lá. Teflon. Tem várias substâncias, tá? Série triboelétrica tem um monte de substância. Eu botei só as 4 substâncias aqui. E nessa série triboelétrica, tu vai sempre ordenar assim, ó. Quem está mais para cima, ao ser esfregado com quem está mais para baixo, quem está mais para cima fica positivo. E quem está mais para baixo, ao ser esfregado com quem está mais para cima, vai ficar negativo. Quer dizer que se eu esfregar a pele de gato com teflon, a pele de gato vai ficar positiva e o teflon vai ficar negativo. Se eu esfregar o vidro com a pele de gato, o vidro fica negativo e a pele de gato fica positiva. Juro que nessa lista às vezes aparece pele humana seca. Tipo, é um troço bem... Mas a pele humana seca não é tão difícil, né? Não precisa nem matar uma pessoa, só tirar um membro, né? Mas tem pele humana seca, pele de boi, e tem um monte de coisa que é meio cabrosa essa lista. Mas enfim. Então, se eu botar o vidro com o âmbar fica negativo e o vidro fica positivo. Agora, se eu botar o vidro com a pele, o vidro fica negativo e a pele fica positivo. Não precisa saber decorar, é só olhar assim. Mais uma informação que já foi perguntada na UFSC, tá? Quanto mais distantes estiverem as substâncias na série triboelétrica, mais eletricidade vai gerar quando eu esfregar um no outro. Então, esses dois geram uma eletricidade, esses dois geram mais quando eu esfrego um no outro. Beleza? A gente se eletriza por atrito quando a gente está se esfregando na roupa. Vocês já perceberam isso? Tu tira a roupa de noite, se está escuro dá até um clarãozinho que dá umas faíscas. Aquele barulhinho de estralar, sabe o que é? Aquilo é faísca, saindo de ti. Aham. E na pracinha provavelmente um brinquedo que era de plástico, tu ficava esfregando a tua roupa. Tem um sofá que estava no curso lá de Santo Ângelo, Ijuí, que está aqui agora, que está lá na garagem, que eu lembro que eu deitava nesse sofá de manhã cedo para dar aula lá em Ijuí no ano passado, no início do ano, e eu levantava e saía dando choque. No inverno, que a gente está cheio de roupa, né? Aquele sofá, tu senta assim, mal e mal, já levanta, tu tá dando choque nas coisas. Tá? Nas pessoas dava choque. A colega dizendo que dava choque nas pessoas em festinha infantil quando ela ia de meia calça, esfregava a meia calça na borracha, né, da cama elástica e dava choque nas pessoas. Isso acontece. Tu pode ir numa sala, às vezes vocês vão na faculdade federal lá, no auditório mais antigo vai ter carpete no chão. Era tipo para ficar mais confortável acusticamente, né? Experimentem vocês, guris, que geralmente estão de meia calça, né? Em geral, o homem não usa meia calça, né? Mas pode também, é claro. Tira o sapato ali e começa a esfregar os pés no carpete. Aí quando alguém sentar do teu lado, tu, e aí, beleza? Dá um choque na pessoa assim. Tu também vai levar choque, tá? Só que tu sabe que vai levar, então, um susto menor. Já deram um beijo em alguém e levou um choque quando deu beijo? Pode ser no rosto, não precisa ser na boca. Dá mesmo choque. A gente encosta nas pessoas e dá choque. Porque a gente ou a pessoa está eletrizada. Daí a gente, quando encosta, troca cargas. Mas aí, ao encostar, é outro processo de eletrização. A gente se eletrizou por atrito e vai eletrizar a outra pessoa por contato.
Mas eletrização por atrito é isso. Entenderam o que acontece? Esfrega os dois, troca elétrons em quantidade diferente, porque são materiais diferentes. E aí no final eles vão ficar com cargas de sinais contrários, por isso que os corpos se atraem após a eletrização por atrito, e de módulos iguais, porque toda carga que falta não está sobrando no outro. Próximo processo de eletrização chamado de contato. Bom, como o nome sugere, né, o que será que vai acontecer quando dois corpos se eletrizarem por contato, né? Acho que um vai entrar em contato com o outro, né? Um vai encostar no outro, é isso? Vou pegar dois corpos esféricos aqui, né? Duas bolinhas. Aí vou dizer que essa bolinha aqui está carregada com uma carga elétrica negativa. Observação, tá? A carga elétrica em excesso em um condutor sempre fica na superfície externa, tá? Sempre. Então a carga externa em um condutor sempre fica na sua superfície externa. Para começar o processo de eletrização por contato, eu vou precisar de um corpo carregado e um corpo neutro. Então, se um tiver carregado e um tiver neutro, olha para o quadro aqui que já foi pegar ratão no FSM, tá? Eu pego um corpo carregado e um neutro, e aí eu esfrego os dois, olha a palavra. Eu esfrego os dois, eu atrito os dois, mas um estava carregado e outro estava neutro. Como é que é o nome do processo de eletrização? É atrito ou é contato? Ó, só é atrito quando os dois estiverem inicialmente neutros, tá? Só é atrito quando os dois estiverem inicialmente neutros. Eu pego um corpo carregado, um corpo neutro e eu esfrego os dois, eu atrito os dois, não importa a palavra. Eu coloquei os dois em contato e um deles já estava carregado. Aí o processo de eletrização é contato, não é mais atrito. Sacanagem, mas fala atrito e na verdade é contato. É porque se um está carregado, o que vai acontecer é um passar cargas para o outro, não um arrancar a carga do outro. Então, esses dois corpos vão ser postos em contato. Isso pode acontecer efetivamente encostando um corpo no outro, ou eu posso colocar um fio condutor aqui, gente. Ó, esse fio condutor de eletricidade. Fio condutor. Vai permitir que esses elétrons que estão se repelindo mutuamente, né, alguns deles têm para onde ir. Então, esse elétron aqui pelo fio condutor vai vir para esse corpo aqui, esse elétron pelo fio condutor vai vir para esse corpo aqui, esse elétron aqui também pelo fio condutor vai vir para esse corpo aqui. Quer dizer que esse cara aqui, ó, recebeu, no final das contas, 3 elétrons que estavam em excesso no corpo da esquerda. E esses elétrons não estão mais no corpo da esquerda, eles estão lá no corpo da direita, não estão mais aqui. Agora eu separo os dois corpos. Esse corpo aqui ele era negativo e ele continuou sendo negativo. Só que agora com essas 3 cargas elétricas negativas a menos. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 só. E aqui vai ficar 1, 2, 3. Após o processo de eletrização por contato, no final, esses dois corpos ficam carregados com cargas elétricas de mesmos sinais ou sinais contrários? Olha para o desenho. Mesmos sinais ou sinais contrários? Mesmos sinais. Então, após o processo de eletrização por contato, cargas de mesmos sinais. Professor, é como se fosse uma redistribuição da carga, né? De fato é isso. Está redistribuindo a carga que estava num corpo em 2. Mesmos sinais. Por isso que eles ficam com o mesmo sinal. Se estão eletrizados com cargas elétricas de mesmos sinais, esses corpos se atraem ou se repelem? Repelem, né? Então, vou escrever aqui, ó. Se repelem. E aí, módulos iguais ou módulos diferentes? Diferentes. Existe uma situação em que os módulos são iguais, a gente já vai conversar sobre ela. Módulos diferentes. Mas antes de falar da situação em que os módulos ficam iguais, eu vou te mostrar quando o corpo carregado está positivo, porque existe uma diferença, tá? Vai mudar um pouquinho. Mas continua sendo contato, isso aqui continua sendo verdade, tá? Vou desenhar o corpo que inicialmente está eletrizado com uma carga elétrica positiva.
Como é que esse corpo ficou positivo, vocês sabem? O que tem que ter acontecido com ele para ele ficar positivo? Ele mudou o número de prótons ou mudou o número de elétrons dele? Sempre os elétrons, né? Então o que aconteceu? Ele ganhou ou perdeu elétrons? Perdeu, Playboy, né? Perdeu elétrons. Ele tem menos elétrons, daí ele ficou positivo. Essas cargas positivas, elas não vieram para cá, elas já estavam aqui. Elas apenas apareceram pela falta das negativas que as neutralizavam. Então eu tinha uma carguinha negativa neutralizando cada uma dessas positivas, por isso que eu dizia que o corpo era neutro, né? Para efeito ele tinha carga nula. Embora todos os corpos tenham carga elétrica, a gente conversou sobre isso ontem. Aí alguém tirou elétrons dele, ele ficou positivamente eletrizado, os elétrons apareceram pela falta dos os prótons, desculpa, apareceram pela falta dos elétrons. E aí quando eu encostar esse corpo nesse outro que está na direita, pode ser encostar mesmo os dois, tá? Ou pode colocar um fio condutor entre eles, que é o que eu fiz aqui. Elétrons que são livres desse corpo vão pegar carona nesse fio, sendo atraídos pela carga positiva que está em excesso nesse corpo da esquerda. E cada carga negativa que vier para esse cara aqui, ó, vai neutralizar uma carga positiva. Vai neutralizar uma carga positiva. Só que ao perder elétron, o que esse corpo fez aqui se ele perdeu os elétrons? Ele ficou positivo, ó. Apareceu uma carga positiva pela falta desses elétrons que foram lá para o outro lado. Quer dizer que no final desse processo de eletrização, esse corpo da esquerda aqui, ele continuou positivo, só que menos do que antes. E esse corpo da direita, ele vai ficar positivo, que ele não era. Continuam sendo cargas elétricas de mesmos sinais de módulos diferentes. O que muda é assim, ó, tu não pode dizer, se tiver escrito isso lá, tá errado, tá? As cargas positivas do corpo da esquerda vão para o corpo da direita. Não. O que aconteceu aqui é que elétrons desse corpo da direita se deslocaram para neutralizar cargas que as atraíam, né? Positivos no corpo da esquerda. E por isso esse cara da direita ficou positivo, pela falta dos elétrons. Carga positiva nunca sai do lugar. Sempre é negativo. Quem se move são os elétrons. Agora eu vou te dar um exemplo aqui de quando os dois corpos ficam eletrizados com cargas elétricas de mesmos módulos no contato. E eu quero que tu já coloque isso como título entre aspas, tá? Vai estar escrito isso na questão. Esferas condutoras idênticas. Esferas condutoras, então, são feitas de metal, que é condutor, né? Lembra a diferença entre condutor e isolante, né? Tu conhece lá desde a química, né? Então, são esferas, são feitas de metal e elas têm que ter o mesmo raio, tá, gente? Quando a gente fala esferas metálicas idênticas, parece que tem que ser tudo igual, tá? Mas eletricamente elas serão idênticas, elas terão um comportamento elétrico igual quando elas forem de metal, e nem precisa ser o mesmo metal nas duas, tá? Sendo de metal tá valendo. E essas duas esferas têm o mesmo raio externo. Mesmo que uma delas seja uma casca bem fina, não importa. Metalicamente elas são iguais, uma sendo maciça e a outra sendo oca, desde que elas tenham o mesmo raio externo e sejam feitas de metal. Então, esferas metálicas idênticas é só o mesmo tamanho ser feito de metal, não precisa nem ser o mesmo metal. Quando eu encosto duas esferas metálicas idênticas, finge que ela é igualzinha as duas aqui, tá? Quem não está vendo que são iguais, está vendo errado, né? Tá aqui as duas esferas igual. Essa que está mais perto. Isso. Por isso que só parece maior. Aí eu digo que essa esfera A aqui, ó. Essa A, essa é a B para dar nomes, né? Essa esfera A tem uma carga elétrica que é A de mais 5 microcoulombs. Lembra do submúltiplo? Faz tempo que a gente falou sobre ele. Pode ser que a gente precise falar de novo, mas enfim. E a carga da B é nula. Quando eu colocar essas duas em contato, ó, eu represento o contato assim, ó. É como se elas tivessem encostado aqui no meio. E aí eu já separei as duas. Aqui está a esfera A e aqui está a esfera B.
Toda vez que eu encostar esferas metálicas idênticas, a carga vai ser redistribuída igualmente entre elas. Tipo, a carga elétrica de cada uma delas vai ser igual à carga de A mais a carga de B antes do contato, dividido por 2, se eu encostar duas. E se eu encostar 3 simultaneamente, encosta e separa, aí 1/3 para cada uma delas. Agora, se eu encostar 3 sucessivamente, tem diferença de sucessivo e simultâneo? Tem. Se eu encostar A com B, depois eu encostar A com C, eu tenho que fazer duas contas. Primeiro A com B, soma e divide por 2, depois A com C, soma e divide por 2. Senão vai dar errado. Tá bom? Então, contatos sucessivos faz na ordem em que a questão te disser os contatos sucessivos. Contato simultâneo, daí soma e divide por 3, que é mais tranquilo. Então, quando eu tenho esferas metálicas idênticas, eu faço a regra das gêmeas. Isso que é a regra das gêmeas. Redivide a carga, né? Regra das gêmeas. Claro que isso é válido quando uma esfera está neutra inicialmente, né? Ou quando ela tem carga. Inclusive, podia B ser negativa aqui, tipo, ó, a carga da B inicialmente era menos 1 microcoulomb. Qual é que vai ser a carga de cada uma delas depois do contato? Primeiro soma, quanto é que dá a carga total delas? Ó, mais 5 microcoulombs com menos 1 microcoulomb, 4 microcoulomb, né? Agora divide por 2. Quer dizer que a carga da esfera A depois do contato vai ser igual a 2 microcoulombs positivo. E a carga da esfera B depois do contato também vai ser igual a mais 2 microcoulombs. Pronto, terminamos o processo de eletrização por contato também. A eletrização é bem fácil, na verdade, tá? Bem tranquilinho. Se tu lembrar de o que precisa e como é que termina, está resolvido. E às vezes aparece isso aqui, né? Esferas condutoras, esferas metálicas idênticas. Agora, vamos conversar sobre processo de eletrização por indução. Terceiro e último, então. Indução. Aí é que eu quero que vocês prestem atenção na sequência de passos, tá? Tem que entender bem o que acontece para um corpo se eletrizar por indução. Tudo bem se eu apagar aqui também até a regra das gêmeas? Vou trocar de mão. Faço tudo com a direita. No final do dia, bomba velha reclama. E hoje não vou viajar de novo para Chapecó. Não tem estrada, né? Como é que viaja? Pois é. Ilhado ele tem pra onde ir, ele só não consegue vir pra cá, né? Não tem estrada. Quem tá em Pelotas, acho que para chegar aqui, Pelotas não, Porto Alegre, para chegar aqui tem que passar em Pelotas. Como? 13 horas, bah, não cheguei, meu Deus. Ah, sair daqui para Criciúma? Meu Deus. Meu Deus. Meio que Tendel, né, gente? Nossa senhora, de uma semana para outra acabou as estradas, né? Eu não posso ir para Chapecó. Que eu tenho que dar aula lá amanhã, né? Vou dar aula online daí. Não é bom, gente. Tá louco? Isso, não, nem vou pensar nisso. Minha internet funciona, mas senão eu não trabalho, né? Enfim, às vezes é bom, né, não trabalhar. Mas, né, os alunos ficam sem aula em Chapecó, imagina, uma turma inteira de segundo ano de ensino médio. Amanhã eu tenho os dois primeiros. Tenho 2 períodos com o segundo ano amanhã,
Um com o terceiro e mais 2 com o cursinho. 6 de manhã. Começa às 7h20. Tudo online. Tomara que meus cachorros não atrapalhem muito, né? Porque eles começam a latir bem louco lá, né? Tá, como é que funciona o processo de elettrização por indução? Você vai precisar de, né, um corpo que esteja inicialmente eletrizado. Vou dizer que esse corpo está eletrizado, pode ser positivamente. E esse cara que já está eletrizado inicialmente, a gente vai chamar de corpo indutor. Esse corpo é quem vai causar a indução.